Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui trazendo a palavra, a paz. Hoje eu queria compartilhar o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem, ela fala sobre Jesus e fala sobre servidão, que é o que eu queria falar um pouquinho hoje. E ela diz que mesmo Jesus sendo igual a Deus, ele esvaziou-se para tornar servo, para vir como homem. Isso não significa que Jesus perdeu sua divindade, os seus atributos, mas que ainda assim, mesmo com toda a sua divindade, todos os seus atributos de Deus, ele veio para servir, e servir os pecadores que somos nós. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que nos impede de servir a Deus na noite de hoje. E eu queria falar algumas coisas que eu acho que são mais comuns, que eu vejo hoje, até por mim mesma. O que a gente está fazendo, o que está nos impedindo de servir, de sermos bons servos. E às vezes nos falta um coração humilde. Às vezes por egoísmo, por arrogância, a gente deixa de servir a Deus. Nos falta um coração humilde, um coração manso, como o de Jesus, né? Então, no mundo em que o eu é tão importante, é tão falado para mim, porque eu mereço, porque eu preciso, porque eu posso, né? Esse egoísmo que a gente tem da natureza humana até impede a gente de servir a Deus, de sermos bons servos. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? É orar muito para Deus e pedir para ser manso e humilde de coração, como Jesus foi. Às vezes também por vaidade, por orgulho, não conseguimos enxergar o outro, né? Colocar as necessidades dos outros também como prioridade. A palavra diz, né? Paulo diz que devemos cuidar da necessidade do próximo. E lembrando que, nesse caso, o Provérbios diz que o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Em outro capítulo de Provérbios, o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Então, nesses casos, a gente tem que pedir um coração manso, um coração humilde e deixar Deus agir, porque Deus age, né? Ser vaso na mão do oleiro, ele conserta todos os nossos erros, a gente pedir, basta com que nós peçamos para que ele nos revele isso dentro de nós e deixa Deus agir. Outras vezes também a gente deixa de servir a Deus por medo. Você pode até ter um coração humilde, um coração manso, mas você tem medo. Tem medo de fazer, medo de ir, medo de abrir a boca. Não importa no que você vai servir, mas às vezes a gente tem medo. E lembrando que a palavra diz que o espírito de medo não procede de Deus, porque Deus nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O amor de Deus lança fora todo medo, é o que diz a palavra. E então o problema não é a gente ter medo. Medo é normal, acontece. Todos temos porque somos humanos. O problema é a gente deixar esse medo impedir com que a gente tome o primeiro passo, com que a gente tome uma ação, com que a gente sirva a Deus. E aí eu fico pensando na história de Jonas, que quando Deus manda ele ir para Nínive, ele tem muito medo e desvia o caminho. E essa desobediência dele por medo traz consequências, né? Que ele foi engolido pelo peixe, embarcou no navio, houve uma tempestade, aquela coisa toda que a gente já sabe, foi jogado ao mar e aí foi engolido pelo peixe, onde passou 3 dias e 3 noites. E ele clama a Deus e Deus dá uma segunda chance para ele e diz: Jonas, vai a Nínive levar minha palavra e diz que vai vir julgamento sobre eles. Então, dessa vez, Jonas escuta e chega na cidade de Nínive e fala o que tem que falar, passa a mensagem de Deus. E o que acontece? O povo escuta, o povo se humilha, se arrepende, deixa seus maus caminhos e Deus deixa de destruir a cidade que antes ele iria fazer. Então, eu paro e penso, né? Se Jonas continuasse com esse medo e esse medo impedisse ele de servir a Deus, o que poderia acontecer? A cidade de Nínive seria destruída?
Então, o que o nosso medo nos paralisa e impede, às vezes, a bênção na vida de outra pessoa? Pelo nosso medo, a gente atrasa ou impede alguma coisa na vida de outra pessoa, que Deus nos manda fazer e a gente fica com medo de ir. Mais um motivo também para a gente não servir a Deus da forma certa, como deve fazer, porque às vezes a gente se sente incapaz. A gente não se sente digno, não se sente bom o suficiente, e, sinceramente, não somos. Não somos bons, não somos capazes, mas Deus nos capacita. O Espírito dele nos capacita, é o que diz a sua palavra. Então, se nós fôssemos bons, a gente ia se achar, imagina, aí viria a vaidade, viria um coração arrogante, mas Deus adora, Deus gosta de usar aquele que não é bom, que não se sente capaz, para mostrar que o seu Espírito opera por meio dessa pessoa e que seja toda a honra e toda a glória em nome de Deus. Que é para Jesus, que a gente veio para servir a igreja de Deus, servir o povo de Deus. Somos cristãos, então a gente tem que deixar o poder de Deus operar em nós. Eu falo muito também por mim, porque é muita responsabilidade vir aqui falar para várias pessoas, para os pastores, pessoas que vão ouvir que têm muito conhecimento da palavra. E no começo eu tinha muito mais medo também, mas ainda assim eu falei, eu vou e Deus está comigo, Deus me capacita e é isso, vamos servir. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ser boca de Deus, né? Se nós cristãos somos luz do mundo e sal da terra, por que eu vou me calar, eu vou impedir, vou me privar de seguir o que Deus mandou, que é servir a sua igreja, né? Então, eu queria falar um pouquinho a respeito disso, para que a gente peça para ter um coração humilde, um coração manso, coragem para servir a Deus, para servir o povo, o seu povo, né? A palavra diz que o Espírito Santo nos dá dons, então todo mundo tem um dom, não importa no que seja, não importa a maneira como você vai servir. Nós temos dons espirituais, esses dons não são para ficar guardados na prateleira, para enfeite, para deixar dentro do armário. Os dons são feitos para usarmos, a gente tem que servir a Deus, servir a sua igreja até a volta de Cristo. Então, era disso que eu queria falar, uma palavra curta, mas que eu espero que entre nos corações, que possamos servir mais, servir a Deus e ser como Jesus, né? De coração manso, coração humilde, que se humilha, que coloca o próximo na frente, as necessidades do próximo à frente das nossas. E é isso que eu queria falar, que Deus abençoe e uma boa noite a todos. Obrigada.